Muito bem, muito bem. Hoje estamos aqui com esse queridíssimo casal, ilustre casal, Fariba e Henry. Puxa vida, muito obrigado pelo aceite de vocês ao nosso convite. Isso vai engrandecer muito o nosso programa com as experiências de vocês. Então, sempre no início dessa gravação, eu repito isso, porque tem muita gente, graças a Deus, muita gente nova que está assistindo o programa pela primeira vez e não sabe que aqui nós não apresentamos os convidados. Os convidados é que se apresentam, porque eles conhecem eles melhor do que qualquer um, né? Então, fica na ordem, por exemplo, nós somos cavaleiros, né? Então, primeiro Claro. as damas. Então, Fariba se apresenta, depois o Henry se apresenta e nós vamos bater no papo, porque todos sabem que esse Uma Graça de Podcast não é uma entrevista, né? É um bate-papo entre três amigos que já se conhecem, não vamos falar quantos anos, porque não começa a revelar nossa idade, mas tem muitos anos de estrada, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, pedindo a todos os nossos espectadores que compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal. Nós estamos já na sexta temporada e essa sexta temporada é espetacular, como foi as demais, né? Então, se inscrevam, peçam aos amigos para compartilhar esses vídeos e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado. E agora, com vocês. Quem é a Fariba? Quem é o Henry? Bom, acho que antes de a gente se apresentar, Padinha, Faria bem, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com você, que é um querido amigo, né? Não só você, como Verônica e filhos, né? São queridíssimos amigos nossos de longa data. Então, só fazer esse agradecimento inicial e dizer que é um privilégio, de fato, participar desse programa. Muito bem. Quem é a Fariba? É difícil também falar de si mesmo, né? É um negócio complicado esse. Demais. Mas eu sou a Fariba, eu nasci no Irã, eu tive o privilégio de ter pais muito especiais, tenho ainda minha mãe viva, né? Mas eles foram pioneiros da Cruzada de 10 anos. Então, eu nasci lá e quando eu tinha 6 meses, eu cheguei no Brasil, junto com meu irmão e meus pais, né, como pioneiros da Cruzada de 10 anos. Então, isso foi algo muito especial na minha vida e eu acho que isso faz toda a diferença em toda a minha história, trajetória, não só de ter saído do Irã, mas ser filho de pioneiros, pessoas que a fé sempre foi o centro da vida deles, né? Então, o pioneirismo, o ensino, começou no leite materno, né? É uma coisa que e meus pais sempre foram um grande exemplo de ensino, de dedicação à causa. Bom, eu estudei no Brasil, me formei em engenheira química, trabalhei pouco tempo nessa área, mas trabalhei. Tivemos 3 filhos, né? Talier, Vahid, Nader. Hoje já temos 2 netas do lado de fora, vamos dizer assim, que é a Lua e a Anissa, e Leonora deve estar chegando nos próximos dias. Então, eu sou mãe e avó dessa turma aí, e eu acho que essa é a principal parte da minha vida, né? De ter podido ter uma família que a fé sempre esteve no centro da vida de todos, né? Imensa gratidão a Bahá'u'lláh por isso, né? Agora, hoje em dia, eu trabalho com educação familiar, né? Ajudando casais a se prepararem para casar, escolher o seu parceiro, como se preparar para o matrimônio e ter uma vida saudável como casal. Esse é meu trabalho, vamos dizer assim, né? Mas eu sirvo na Assembleia Local de São Caetano do Sul e também sirvo na Assembleia Nacional. Então, essa sou eu hoje. Amanhã pode ser outra coisa. Com certeza. Muito bom. Bom, eu acho que Fariba e eu temos origens muito parecidas, muito próximas, porque conforme Fariba já explicou, os nossos pais vieram para o Brasil como pioneiros internacionais
durante a Cruzada de 10 anos, que foi um daqueles planos globais criados por Shoghi Effendi, guardião da fé Bahá'í, para a conquista espiritual do planeta. Então, esse plano ele foi lançado em 1953, nesse período, então, de 53 a 63, que era essa cruzada, Bahá'ís de todo mundo se levantaram e os nossos pais saíram do Irã e acabaram vindo para o Brasil. Meus pais chegaram primeiro, em outubro de 1956, eu acabei nascendo em 1958. Não vai falar quando eu cheguei, porque todo mundo já vai saber a minha idade. Mas então, eu nasci no ano em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né? Importante. Era o início da Bossa Nova aqui no país, então foi uma época de ouro assim para o Brasil. E Fariba chegou depois, na época da inauguração de Brasília. Os pais dela chegaram com ela, pequenininha ainda. E assim, meus pais foram para Porto Alegre, os pais de Fariba ficaram aqui no estado de São Paulo, em Santo André, mas pouco tempo depois iriam se conhecer e se tornar grandes amigos, né, as famílias. Como eu nasci em Porto Alegre, eu tive minha infância e juventude lá, acabei me interessando por engenharia, né, fiz engenharia depois no tempo da faculdade, logo me formei e uma semana depois casei com Fariba. Ele prometeu para o meu pai. Vou fazer 5 parênteses aqui, né? Sim. Quando a gente começou a namorar, o meu pai perguntou: quais são suas intenções? O que é que você pretende? Ele falou assim: eu pretendo terminar a faculdade. Assim que eu terminar a faculdade, eu vou casar. Aí ele cumpriu literalmente. Não sabe. Cumpri com a minha palavra. Se formou, no outro ele casou. Muito bem, muito bem. Mas é porque o pessoal não Foi conhecia isso quem era o mesmo. seu pai, né? Não, não, É, não sabia quem era o senhor Sheikh Zadeh. Então, se não cumprisse, exatamente. Eu sabia o risco que eu estava correndo também, né? Mas, assim, cresci numa comunidade Bahá'í maravilhosa, que foi a comunidade de Porto Alegre, né? Então, a gênese da minha formação toda se deu lá. E depois que eu me formei, nós nos casamos. E aí Fariba já contou a parte mais importante, que é a constituição da família, a vinda dos filhos e agora dos netos, né? Depois a gente conta um pouco mais. sou doido para ser avô. Quando alguém fala assim, jovens e bonitos como vocês, fala que é avô, é avó. Mas um dia, quem sabe, né? Mas, gente, vocês não mencionaram o nome do papai e da mamãe de cada um, porque é muito importante. Tá Eu ok. vou mencionar e vou mencionar uma lembrança, tá bem? Então, assim, olha, meu pai era Mohammad Sheikh Zadeh, foi uma pessoa extraordinária, assim, um exemplo de dedicação, serviço, senso de justiça, de ser correto, assim, um orgulho, né? E minha mãe, Shoghi Sheikh Zadeh, uma mulher extremamente ativa, sempre nas atividades, buscando oportunidades, e ela ainda está conosco, fez 90 anos agora em dezembro, e a luz dela ainda resplandece aí. Mas eu me lembrei de uma coisa que a minha mãe sempre contava, que quando eles vieram para o Brasil, então, assim, era deixar toda a família lá, né? Imagina isso há 60 anos atrás, né? Não tinha celular, não tinha comunicação, uma carta levava 30 dias para chegar daqui para lá, de lá para cá, então a conversa levava 60 dias, né? No total para acontecer. Ela nem imaginava o que esperava, né? A coragem deles, para mim, sempre é uma coisa assim, é um enigma, né? A coragem advém da fé mesmo, né? A essência está na fé. E aí eu era muito pequenininha, ela diz que, né, ela escreve no livro de memórias dela que é um presente enorme que ela deixa para a família, para a comunidade, contando a história de pioneirismo dela, né? E ela conta que na hora de despedir, né, ela começa a chorar muito, e a mãe abraça ela e diz: não chora, você está sendo obediente ao guardião. Isso que tem que ser o seu objetivo. Vai dar tudo certo.
entendeu? Então, eu acho que isso, sim, transpondo para o dia de hoje, né, que a gente tem milhares de oportunidades de serviço, de ensino, de pioneirismo, milhares de oportunidades mesmo, né? E quando a gente obedece à Casa Universal de Justiça no dia de hoje, é como se tivesse, no caso dela, obedecendo ao guardião, né? Então, isso me veio nesse momento e eu queria compartilhar. Muito bonito, muito Eu bonito. acho que é uma boa lembrança, Pádua, a referência aos pais, né? Porque eles tomaram uma decisão bastante importante, corajosa no início da vida deles, né? No meu caso, meus pais já tinham a minha irmã, nós somos uma família de 4 irmãos, então eu tenho uma irmã mais velha, que é a Minu Vardat, e depois são 3 rapazes, eu, John e Richard. E meus pais saíram do Irã com a minha irmã. Ela já era nascida, eu tinha 2 para 3 anos de idade, e eu acabei nascendo no Brasil, meus 2 outros irmãos Gaúcho, também. mãe. Gaúcho, é o primeiro é, filho de persas a nascer no Rio Grande do Sul. Foi Oh, manchete de jornal, Foi, viu? né? E não, Tudo virava e manchete não foi, naquela e não época. foi na coluna policial. isso é muito bom. Então, eu acho que assim, só reforçando o ponto que Fariba trouxe, né? Quando o sol aparece no horizonte, os seres vivos, as plantas, cada uma responde de uma forma, né? Mas tem aquelas plantas que percebem primeiro a presença do sol e se voltam mais rapidamente para ele, né? O girassol, por exemplo, é uma dessas plantas. Então, eu acredito que esses pioneiros barrais que se levantaram e saíram dos seus países foram como girassóis que imediatamente perceberam a claridade no horizonte, reconheceram esse sol, se voltaram para ele e tiveram, então, essa bravura, essa coragem de abandonar sua terra natal e ir para outras terras, né? Lembrando aquela palavra de sabedoria de Bahá'u'lláh que a origem a origem de toda confiança, né? Perdão, a origem de todo bem está na confiança em Deus, submissão ao seu mando e contentamento com a sua santa vontade e arbítrio. Então, eles tomaram essa decisão e, assim, tudo que veio depois, as nossas vidas, inclusive nossos filhos e netos, E o nosso pioneirismo para São para Caetano. São Caetano, de certa forma, Vamos chegar lá. é uma parte, é mais um capítulo dessa grande Mas faz história parte, né? Tem que origem foi, ali, que foi né? iniciada por Mas eles. e o nome do papai e da mamãe você não falou? Como é? Os O nome nomes dos dos seus pais. pais. Os nomes dos meus pais. Então, o meu pai chamava-se Enayatollah Vardat, ele já é falecido, e minha mãe ainda está viva, está com 87. 87 anos, ela se chama Jaleh Sapir Vardat. Ambos são de família judaica, judeus se conheceram na fé Bahá'í no Irã, sendo que a minha mãe, ela tem entre os seus ancestrais aquele médico que cuidou dos babis no Siachola. Então, ela é de uma família, ela é quarta, quinta geração O Bahá'í. Meu pai, primeiro judeu no Irã é da família. o primeiro judeu a se tornar Bahá'í no Irã foi da minha família. Muito incrível. Eu acho assim, sabe, quando é uma pena que muitos desses queridos amigos tive o privilégio de conhecer os seus pais, os pais de vocês e as mães também. Mas é ato de heroísmo, sabe? Não tem outra palavra, porque é muita coragem, sabe? É muito destemor, né? Quer dizer, os caras se jogavam. Outro dia eu mencionei aqui lendo, não lembro o autor, ele mencionando, falando sobre fé, é um filósofo falando sobre fé, coragem e tal. Aí chega um momento que ele fala que fé e coragem é como aquela pessoa que dá um passo e deixa que depois Deus coloque o chão. Então, Ah, sim. realmente, esses Que pais de bonito. vocês, aqui, Realmente. Sossotane, Dona Fedos, todos os pioneiros, Dona Efate, seu Ali, todos esses pioneiros persas, e americanos como Dona Leonora, tão Claro, jovem, né? Que veio perfeito. para a América Oh, do Sul, filho. sozinha, mulher. Família Missler, né? Aqui Então, são assim, a gente incontáveis não os pode nomes, ficar né? mencionando, porque vai esquecer alguém, né? Vai Mas esquecer alguém, essa claro. gente é gente de muita coragem, né? De muita fé. Então, eu acho que vocês relembrarem alguns atos
como o Fariba lembrou de seu Sheikh Zadé, sendo um exemplo de pai, um exemplo de marido, isso é o que mais importa. Eu acho que a gente só pode ensinar a fé com muita qualidade se for através do exemplo. Não tem palavras que é mais forte do que o exemplo. E vocês, graças a Deus, tiveram pais exemplares, né? E estão passando isso para os Obrigado. filhos, e agora os filhos, com certeza, vão passar para os netos, e assim é a melhora do mundo, né? A melhora do mundo Exato. acontece assim. Mas então, Só para ilustrar um aspecto aqui desse pioneirismo, Padinha, você me fez lembrar agora de um sonho que meu pai teve antes de tomar a decisão com minha mãe de virem para o Brasil, né? Ele teve o seguinte sonho: ele sonhou que ele estava uma noite, né, ele sonhou que ele estava numa praça e ele caminhava então pelas alamedas dessa praça, desse parque, e ele via moedas de ouro no chão. Aí isso chamou muita atenção dele e, naturalmente, ele fez o movimento de começar a pegar algumas dessas moedas, né? E à medida que ele foi colecionando essas moedas, ele foi chamando a atenção das outras pessoas para essas moedas que estavam espalhadas no chão. Só que ninguém enxergava as moedas, só ele estava enxergando o sonho. Ninguém mais via as moedas. Aí, quando ele acordou no dia seguinte, acho que ele comentou com algumas pessoas e alguém disse para ele: provavelmente você está tendo uma visão que ninguém mais está tendo no momento. E era essa visão do pioneirismo internacional. Pouco tempo depois, ele embarcaria com a minha mãe e minha irmã para virem para o Brasil. É incrível. Realmente tem sonhos, tem episódios. Simin Efterhari foi também uma das convidadas desse Uma Graça de podcast, e ela menciona também um sonho que Dona Fátia Efterhari teve, numa época em que eles realizavam reuniões barrais em sua casa, em seu apartamento, e não aparecia ninguém. E já tinha se passado mais de ano, e não aparecia ninguém, tanto que os meninos, os filhos, já iam para a sala de pijama. E ela falava: não, pode voltar a colocar roupa de reunião. Falou: mas não vem ninguém, mãe, mas vem, uma hora vem. E aí ela teve um sonho, aí ela conta esse sonho, Simin reproduz, né? Ela conta esse sonho num café da manhã com a família. E ela sonhou que ela tinha um chapeuzinho, ela tinha um bonezinho, ela sempre saía para ensino com aquele bonezinho. Ela tirou aquele bonezinho e começou a colher nomes, papeizinhos com nomes de pessoas. E ela, como se fosse fazer um sorteio, né? E ela foi colocando, encheu o chapeuzinho de nomes, de papeizinhos. E aí ela perguntou, se não me falha a memória, para Abdul-Bahá, o que significa aquilo? Ela falou: isso são os barrais de Belo Horizonte. O chapeuzinho estava cheio, caindo para fora de tanto papel. Aí, seu nome estava lá, né, Padinha? Eu estava lá, graças a Deus. Talvez que coisa incrível. Né? Aí todo mundo na mesa de café riu. Que história maravilhosa. Porque não ia ninguém na reunião e ela ia até cair para fora. E, de fato, Belo Horizonte teve uma fase... Aconteceu isso. Áurea, que isso... Uma semeadura incrível lá, né? Mas então, meus amigos, continuando. Então, vocês nasceram em família, tiveram o privilégio, né? Não tiveram o privilégio de se tornar Bahá'í. Ela gostaria de... Bom, quando chegou aos 15 anos, tiveram que decidir, né? Mas nasceram em família Bahá'í, tiveram uma educação Bahá'í. Isso é um privilégio muito grande, porque realmente é como se a gente estivesse numa escola com a metodologia mais atual que pode existir, né? É verdade. Os demais estão sendo educados com outras metodologias também valiosas, mas não tão atualizadas como a que vocês receberam. E daí? Como é que foi esse crescimento, essa experiência? Porque eu lembro de todos dois em várias partes do Brasil, fazendo ensino, participando de escola de verão, escola de inverno, instituto, que a gente chamava, aquelas grandes reuniões de estudo, de instituto. Conta aí uma dessas passagens, que são centenas. Bom, eu acho que aí tem um misto e tem duas perspectivas totalmente diferentes, né? Claro. Porque eu cresci numa comunidade muito pequenininha e o Henry foi numa comunidade grande.
Então, assim, em termos de juventude, infância, a minha vivência com a fé é bem diferente da do Henry, porque na cidade de São Paulo tinha muitos pioneiros, né? Iranianos então os pioneiros eram grandes amigos. Então, no final de semana, não tinha naquela época todas as atividades que nós temos hoje, né? Então, no fim de semana, eles se encontravam e era um suporte familiar entre eles. Por que eu estou contando isso? Porque eu acho que a unidade da comunidade foi uma coisa importante na minha formação e é, dar importância para a vida familiar e o serviço junto, sabe? Porque essas famílias buscavam maneiras de se apoiar, então, se meus pais tinham que fazer uma atividade, os mais velhos ficavam com a gente para que eles pudessem fazer atividade. Os encontros sociais tinham muitas conversas significativas, que é o que a gente fala hoje, mas eles oravam muito juntos, eles falavam sobre os ensinamentos juntos, e os mais velhos também, como a senhora Varridê, que era a mãe do senhor Sotani, quando ela percebia que algum casal, família, não estava muito legal, sabe? Porque eram todos jovens. Sim. Então acontecia isso. Aí ela convidava para jantar, mas não falava que tinha convidado o outro também. Aí ela convidava e dava um jeito de resolver a questão. Apaziguar a situação. Apaziguar a situação. Mas eu cresci numa comunidade que a festa 9 dias, muitas vezes, era, como Dona Efá descreveu, a Simin descreveu, que era só a nossa comunidade, e por muito tempo tinha só um Bahá'í alemão que vinha para essa reunião, e o cara era duro com a gente. Sim, se a gente fazia oração baixinha, ele mandava falar mais alto. Mas isso tudo fez com que nós nos tornássemos fortes, porque o vento era muito forte, entendeu? As raízes tinham que ser firmes, porque éramos os únicos barrais na escola, as únicas crianças ou jovens na comunidade. Então, muito cedo, a gente passou a servir a fé por uma oportunidade mesmo que surgiu. Então, servíamos no Comitê Nacional de Juventude, você lembra disso, o projeto Tocha, que era falar sobre os mártires, né? Aquilo que o Guardião sempre disse, que a gente tem que estudar as histórias dos mártires para a gente entender o que é ser firme na causa. Hoje a gente vê os barrais no Irã, que é um retrato da mesma história. Então, a minha juventude foi misturada com vida solitária, vamos dizer assim, na comunidade, mas dava férias, ensino, 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 até que a gente teve a oportunidade de servir juntos, né, Padilha? Vocês estavam lá em Salvador, no Instituto Bahá'í, com Sérgio Couto, que Deus o tenha, ele teve um papel extraordinário na minha vida, eu nunca neguei isso, né? E aquele período de 1 mês e pouco, vocês ficaram muito mais tempo, mas eu fiquei 1 mês e pouco ali, isso foi muito marcante e muito decisivo na minha formação também. Então, eu aproveitava minhas férias para ensinar, para servir. Era assim que a gente fazia, e isso fez com que aquilo que era solidão, vamos dizer assim, fosse contraposto com essa vida comunitária e de serviço nas férias. Bom, no meu caso, eu, como falei, nasci e cresci em Porto Alegre. Essa era uma cidade maior que a cidade onde Fariba se desenvolveu, que era Santo André. E lá em Porto Alegre havia mais famílias barrais mesmo pioneiros. Pioneiros, exato. Pessoas icônicas, né? Que o Pádua vai lembrar aqui, a família Tetz, Rangwald e Nilsa Tetz, né? O Dr. Mendes, que era um outro barral extraordinário, outros pioneiros como os meus tios, o irmão do meu pai, que trouxe a família também, a família Chayane. Então, nós tínhamos os jovens, né? Pessoas da minha idade, a gente tinha diante dos olhos barrais incríveis, assim, seres humanos extraordinários. E diversos, né? E porque diversos, eles eram bem diferentes. Eles eram muito diferentes, assim. Então, foi uma oportunidade única, eu acho que na minha formação,
justamente essas pessoas tão extraordinárias, tão incríveis, tão singulares, né, diante dos meus olhos e aprender com elas, né? Até que quando eu cheguei na adolescência, começou a surgir um movimento de jovens em Porto Alegre. A minha irmã tinha amigos, amigas, eu tinha amigos, amigas na escola, e essas pessoas começaram a vir nos encontros barrais, e em pouco tempo nós tínhamos um grupo grande de jovens barrais em Porto Alegre. E depois eu vou contar algumas dessas histórias. Sim. Nós chegamos a ter mais ou menos, eu acho que um grupo de 15 a 20 jovens barrais, né? Ativos em Porto Alegre, né? E isso foi fruto justamente dessas primeiras famílias que chegaram, se estabeleceram em Porto Alegre e começaram, então, a divulgar esses ideais nos seus círculos de relacionamento. Eu lembro também, acho que o Sr. Hudson na Git também estava nessa época. Haz e Git, perfeito. Passaram lá, Zéu e Grato Robert pela Walker lembrança. passaram por Exato. lá, muitos passaram por Era lá. muito comum A família isso. von Frasenkiewicz, né? Assim, barrais gigantes, né? Pessoas de uma beleza assim ímpar, de fato. Eu acho assim que tudo Fariba mencionou um fato que a gente não pode esquecer, que é fases, né? São fases na vida, são fases na sociedade. Ela está falando de 50 anos atrás, né? 50 anos atrás não tinha internet, não tinha celular, não tinha toda essa tecnologia que, de uma forma diferente, une as pessoas e, ao mesmo tempo, separa cada um de nós. A gente vive tem pessoas com milhões de amigos, mas como milhões de amigos se não conhece nenhum deles, né? E chama de amigos. É tudo muito estranho, mas é uma outra fase do crescimento, do desenvolvimento humano. E naquela época, como Fariba colocou, apesar de vocês que nasceram em famílias barrais terem uma educação para os padrões de hoje, a gente poderia chamar até de rigorosa, né? Porque eu lembro quando jovem, que eu conheci a fé com 17 anos, a gente sentado em reuniões barrais, na hora da oração, se não cruzasse o braço, se as crianças não cruzassem o braço, era cada olhada que fulminava assim, a criança, né? Então ela tinha que cruzar o bracinho para ir embora. Isso tudo para demonstrar a reverência, né? Mas é uma questão cultural, porque outras culturas sentam no chão e cruzam as pernas, né? Outros ficam em pé, outros ajoelham. Então, a gente depois vai compreendendo isso. Mas eu acho que hoje o que a juventude precisaria refletir, ouvindo essas histórias de vocês, e vamos ouvir muito mais, é adaptar. O que eu posso fazer hoje? Porque antes as brincadeiras eram na rua, de noite, a rua era... Quando eu mudei para casa, que eu moro hoje aqui em Mojimirim, há uns 25 anos atrás, na cidade, né? Que antes eu morava no campo, né? Na roça. No Sultanier. Então, quando nós mudamos para cá, a gente fazia festa junina com a vizinhança, na rua, cada um fazia um prato, a gente pedia autorização da prefeitura, fechava o quarteirão. 25 anos atrás, não tem tanto tempo assim, não é no século passado. Hoje, ninguém pensa em fazer uma coisa dessa por temor, por medo, por falta de segurança, por uma série de coisas. Então, todo mundo fica em suas casas. Mas, dentro de suas casas, a gente tem que pensar como é que nós podemos adaptar todas essas atividades de ensino, como é que a gente pode divulgar os ensinamentos de Bahá'u'lláh com essa diferença de comportamento social, porque a gente tem que dar um jeito, né? Mas eu queria acrescentar uma coisa nisso que você está falando das mudanças, né? Sim. Existem essas mudanças que são do mundo, e acho que você trouxe um ponto super importante, porque tudo isso pode ser positivo, como pode ser negativo, né? Da forma com que a gente usa. Isso é uma outra conversa. Mas também as nossas vidas têm fases e oportunidades diferentes, né? É claro que a gente pode fazer talvez a mesma coisa em outra fase, mas é diferente, é mais difícil, a gente não tem a mesma energia, não tem o mesmo espaço,
né? Então, nós, enquanto jovens, incluindo você, né, a gente teve oportunidades que hoje a gente não tem mais. Eu Exatamente. não, assim, hoje para eu ir lá para Pau da Lima fazer o que a gente fazia, não dá mais para fazer, E onde é entendeu? Paula Lima? Em Salvador, né? Que a Pau da gente tinha Lima um é um ensino. bairro em Salvador, É né? um bairro de Salvador, né, onde a gente tinha ensino às massas na época, né, e a gente passava o dia andando para cima, para baixo e fazendo 1 milhão de coisas. Eu até faço 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas meses, como foi feito na época, ou o Henry teve oportunidade, eu não tive a mesma sorte que ele, mas ele teve a oportunidade de ensinar muitos amigos dele na escola, e que se tornaram grandes barrais também, né? Então, são fases, né? Aí depois nós tivemos filhos, os nossos filhos com outras crianças, então ensinar os pais dessas crianças, trazer as crianças para as aulas barrais, são fases. Hoje eu fico pelejando aqui, tentando fazer uma aula barra para criança. Não dá, porque eu já sou vovó, entendeu? Já não é a mesma coisa. Olha, deixa eu te cortar e lembrar uma coisa muito interessante, porque esse programa chama Uma Graça de Podcast. Uma graça nos dois sentidos. É uma graça de Deus a gente ter Barral lá em nossas vidas, e é uma graça porque tem muita coisa engraçada, né? Então, desses episódios aí que você está mencionando, um autor estava dizendo sobre como é que a gente pode calcular a nossa idade. Não nossa idade cronológica, mas nossa idade orgânica. Então, ele falou que é um teste muito simples que qualquer um pode fazer. Senta no chão e levanta rápido. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer. Sem botar a mão no chão, né? Não, pode Sem se fazer o que apoiar. quiser, pode fazer o que quiser. Falei, que legal, vou fazer esse teste. Fui para a sala aqui de casa, sentei no tapete, sentei no chão e pensei. Ele falou, agora levanta rápido, não pode ser levantado. Levanta rápido. Nossa, só foi uma briga de foice no escuro. E eu levantava e puxava o tapete, segurava na poltrona e caía, levantava outra vez. Olha, eu fiquei acho que uns 5 minutos para levantar do chão. E quando eu consegui. Consegui. Então, quer dizer, dar aula para criança hoje, eu penso logo nesse teste, entendeu? E muitas outras coisas, né? São janelas de oportunidade que têm que ser aproveitadas no Eu acho devido que tempo. é isso, né? A gente tem que saber que essas oportunidades, elas não são eternas. Mesmo servir numa instituição, que às vezes a pessoa fala, você está tendo essa oportunidade agora, você tem que no futuro. É uma honra. Aproveite, sabe? As coisas não voltam. Exatamente. Sérgio Couto não falava isso, ele fazia essa analogia. As oportunidades são como aquelas folhinhas que estão descendo o rio abaixo. A gente está na beira do rio. Passou uma folhinha por nós, é a oportunidade que a gente tem de pegar aquela folhinha. Não pegou, pode ser que surjam outras depois, mas aquela nunca mais. Aquela não isso volta. mesmo. Perfeito. Eu acho que é uma metáfora excelente essa. Sim, você ia falar alguma coisa, né? Não, exato, acho que é isso, né? Assim, a gente tem que, de fato, estar aberto para as oportunidades da vida, né? E como Barrais, eu acho que a gente tem essa missão de dar boa nova, né, para o mundo à nossa volta. Alegria. Então, eu estava numa comunidade maior em Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul. Havia muitas famílias barrais, a gente tinha muitos relacionamentos, então eu não tinha muito conhecimento da fé, mas eu falava para as pessoas que eu era barai, e aí, pouco a pouco, começaram a surgir nos nossos grupos de amizade pessoas interessadas, né? Primeiro vieram os nossos amigos e amigas, depois vieram os pais desses amigos e amigas. Então, nós chegamos a ter uma comunidade barai com mais de 100 pessoas em Porto Alegre, né? Uma comunidade extremamente pujante, participativos, né? Participativo e que vibrante, comunidade vibrante, que todo mundo conhecia na cidade. As pessoas sabiam que havia barrais, né? E os barrais o tempo todo muito ativos, participando da vida da sociedade, né?
Nós tínhamos comunidades vibrantes e não sabíamos que eram vibrantes, né? E não sabíamos. Hoje a É gente verdade. sabe o que é comunidade vibrante e precisamos ter mais comunidades vibrantes. Mas Cada olha, vez mais. essa questão de oportunidade é uma coisa incrível, porque como é que a gente pode, como é que eu pessoalmente avalio oportunidades perdidas e não perdidas? As perdidas, eu não tenho noção do que poderia acontecer, como é o caso da teoria do caos, né? Eu não sei o que vai Sim, dar aquela ação pequena que eu deixei de cometer. Agora, oportunidades que não foram perdidas e que a gente vê, às vezes, o resultado, é que a gente é que nos dá coragem e ânimo para quando estiver no supermercado e tiver uma pessoa do lado, eu falo sempre isso. Eu falo da fé para todo mundo. Só a única hora que eu não falo da fé para quem eu não conheço é quando eu estou com preguiça. Quando eu estou com preguiça, eu falo, não vou falar, não, vai ficar perguntando, eu vou ficar. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, eu vou ter que vai ficar dar respondendo. trabalho. Não vou, não. Esse momento é o momento da preguiça. Fora esse, tem uma pessoa do seu lado no supermercado, mas é a coisa mais fácil do mundo, puxar uma conversa, falar do preço, reclamar da vida. Quando você reclama da vida, um tantinho assim, a pessoa do seu lado vem com um caminhão de De problemas. reclamação. Isso, aí você entra com a fé, entra com a solução. Então, é a coisa mais fácil é ensinar a fé. É Mas a verdade. gente teve muitas histórias, eu gostaria que, se vocês lembrassem de algumas, oportunidades que vocês não perderam de ensinar a fé, e a pessoa se tornou, como o Fariba mencionou aí, grandes barrais. De fato, barrais todos são grandes, né? São Mas todos o grandes, guardião, né? o guardião dividia, separava em duas categorias esses grandes barrais. Um, que a religião dele era o nome da religião, é Bahá'í, e o outro é que vive para essa religião, né? Então são essas duas categorias, mas todos são grandes. Mas muitas vezes a gente ensina a fé para alguém despretensiosamente, no sentido de que a gente está dando. Quando eu estou falando da fé para alguém, eu estou com um sentimento tão forte de que eu estou dando o melhor da minha vida para ela. Eu eduquei meus filhos por causa desses princípios. Eu sou o marido que sou, eu sou o filho que sou, eu sou o irmão que sou, tudo por causa desses princípios que eu aprendi. E não foi desde o nascimento, como é o caso seus, né? Mas então é uma coisa muito preciosa. E então eu dou com o maior prazer e alegria. E a pessoa vai fazer com essa mensagem o que ela desejar, né? Se ela não der importância, como o Bahá'u'lláh nos recomenda, que a gente faça oração por ela e deixe ela aí em paz. Mas, enfim, então a gente tem muitas histórias que eu não queria relembrar nenhuma aqui agora, mas que pessoas que passaram pela nossa vida, a gente, de forma despretensiosa nesse sentido, falou de Bahá'u'lláh, a pessoa se interessou, começou a ler a respeito, começou a participar e se tornou esse gigante, né, de falar para milhares de pessoas e tal. Vocês lembram, John? Tem um monte, eu tenho certeza, mas vocês lembram assim de Ah, supetão? eu acho que eu posso começar e depois Fariba complementa. Você me fez lembrar uma citação de Abdu'l Bahá, né, em que ele fala da relação que o Bahá'í pode, né, ou deveria ter com a fé, né? E ele diz que a fé Bahá'í é como se fosse um jardim e, naturalmente, pessoas vão passar e olhar esse jardim, né? E vão se admirar com essa paisagem, com essa vista. Outras pessoas vão ter vontade de entrar dentro do jardim e caminhar entre as alamedas e olhar essas flores mais de perto e sentir seu aroma. E aí ele dizia uma terceira categoria de pessoas vão gostar tanto desse jardim que vão querer se tornar jardineiros e cuidar dessas plantas, né? E desse lugar. Então eu acho que nós procuramos, né, buscar nas nossas vidas, e eu acho que é um ideal de todo Bahá'í, em alguma medida se tornar esse jardineiro, essa jardineira, né, que vai cuidar dessas plantas. Então, e a gente viu isso muito presente na vida dos nossos pais, né? Lá em Porto Alegre, algumas histórias pitorescas que eu poderia compartilhar com vocês têm a ver com
esse movimento de jovens que surgiu quando nós atingimos a adolescência, né? Então, a gente estava na escola, a gente estava nos esportes. Então, uma história engraçada, interessante, foi a forma como eu conheci o Jairo Destiar, que já foi um entrevistado aqui no Uma Graça de Podcast, né? O Sim. Jairo era meu colega de classe, mas a gente tinha muitos colegas na sala e eu não tinha um relacionamento próximo com ele. Mas um dia jogando futebol na quadra, né? Numa divisão de bola, eu acabei caindo, né? E ele achou que eu ia partir para a briga com ele. Aí ele falou: "E aí, você vai querer brigar comigo?" Tal. Eu falei: "Não." "Mas por que você não vai querer brigar comigo?" Eu falei: "Porque eu sou Bahá'í." Ele falou: "Como? O que é isso?" Mudou a vida dele aí. Esse foi, Pois é, uma esse coisa. foi o ponto de início de um relacionamento que dura até hoje. Aí ele quis saber por que eu não ia reagir àquela trombada lá que ele tinha me dado no jogo. Depois ele veio nas reuniões Bahá'ís, ele se apaixonou pela fé, se tornou Bahá'í e trouxe a família dele Pois na é, que sequência, né? então, olha uma coisa assim, singela, né? Mas de É, profunda repercussão, né? Uma coisa de menino, né? Aí outra situação também pitoresca foi o meu encontro com o Luiz Henrique. O Luiz também já esteve aqui no Graça de Podcast, né? Eu acho que compartilhou a história do ponto de vista dele, né? Como pessoa que tem contato com a fé pela primeira vez. Então, eu morava num bairro que tinha muitos espaços públicos, e um desses espaços era uma quadra de tênis, né? Um parque tenístico. E um dia eu fui a esse parque e, e eu estava praticando paredão e ele e o Luiz Henrique estavam do outro lado do paredão. E aí a bola que ele projetava caía com frequência do meu lado e eu jogava de volta para ele. E aí, depois de um tempo, nós acabamos nos encontrando para saber. Eu queria saber quem era a pessoa que estava que jogando a era o bola cara bom de tênis do outro lado, né? e ele queria saber quem é que estava recolhendo a bola e mandando de O volta para ele. bonzinho da história. E aí logo nos tornamos amigos, né? Eu já jogava mais tempo do que ele, aí nós fomos jogar tênis na quadra, e logo eu percebi que ele era uma pessoa também interessada em cultura, em filosofia, em arte, e acabei convidando ele para vir para as reuniões Bahá'ís. Então, com o Luiz foi a partir de uma quadra de tênis, Incrível, e também incrível. logo, em pouco tempo, ele se apaixonou pela fé e se tornou um Bahá'í que todos conhecem até hoje. É muito legal. Olha, eu acho assim inacreditável certas. Por exemplo, Farimba lembrou aí, né? Quer dizer, por falta de habilidade é que você teve a Tá oportunidade. vendo? Nem sempre é ruim a gente não ter uma habilidade. Não ter uma Exatamente, habilidade pode ser uma bênção na vida da gente. exatamente, exatamente. É, Tem uma história que eu fico tentando memorizar, mas eu não consigo, então logo eu não conto. Mas é a história do passarinho que cai num cocô de vaca. É uma Não história conheço essa. linda, demais da conta, mas eu não Deve ser. consigo memorizar. é, É tipo assim, a aparência da coisa não é bem aquilo que é, entendeu? Quer dizer, não é só porque você está exato. naquele cocô que a situação está ruim. Eu vou ter que memorizar isso um dia. Mas, enfim, são histórias assim que inacreditáveis, porque são muito do dia a São dia, sabe? situações assim muito singelas, né? Singulares. Demais. E eu acho que o que a gente aprende disso, Padinha, se você me permitir, Deus coloca situações na sua vida, né? Momentos. E você tem que fazer o movimento. Se surge um momento e você não faz o movimento, não teria a consequência que teve. Exatamente. Então, é momento e movimento. Então, naquela situação com o Jairo, assim como na situação com o Luiz, eu vi o momento e decidi fazer o movimento, mas não sabia qual seria o resultado disso, É, naturalmente. É, não planejou Mas isso. isso já estava decidido lá no reino de Apá, né? No isso. mundo superior. É, Deus já tinha traçado o caminho para que essas almas se aproximassem da causa. E a gente atua só como um mero instrumento. Mas é preciso que o indivíduo faça o movimento quando surge um momento. sabe? Senão, essa oportunidade vai passar. Mas quando Deus quer, não tem jeito. Você pode não fazer movimento nenhum,
que Deus faz um movimento por você, Você. você tem que reagir. Para mim, duas histórias que os amigos, se não assistiram o episódio de Simim, tem que assistir para ouvir essa história, vai valer o episódio. E a história do casamento da Aneri. Vale a história, vale o episódio. A Aneri, o segundo casamento dela, ela teve filhos no primeiro casamento, foram muito felizes, teve um momento da vida que não deu certo, separaram. Ela é amiga do ex-marido até hoje e tudo mais. Ele é uma pessoa maravilhosa mesmo. Mas a Neri contando como é que foi que ela casou com esse português, que ela é a esposa dele, é inacreditável. Assim, resumidamente, ela chegou a bloquear ele nas redes sociais. Quero conversar com esse homem. Esse cara está com segundas intenções e bloqueou o cara. 2 anos depois, ela, de alguma maneira mágica, porque ela conta, eles se reencontraram e depois, mais na frente, se casaram. São Que coisa felicíssimos. incrível, não? É assim Quando é demais. para ser, né? Quando é para ser, por isso que eu digo, mesmo que a gente não faça o movimento, se é desejo de Deus, ele dá Vai um jeito. acontecer, né? Simin contando a história do Soderico. Como é que o Soderico, o pai da Gilda, se tornou Bahá'í? Numa viagem que ela estava fazendo para uma conferência de juventude, alguma coisa em São Paulo, e ele indo para assistir um jogo de futebol do Cruzeiro, do time que ele Nossa. torcia. Eles sentaram no mesmo local, no mesmo poltrona, no ônibus. Ela doida para dormir, que estava cansada, teve prova, acho que na faculdade, e estava viajando de noite, e no dia seguinte tinha a conferência. Ela não queria papo, mas ele queria, como perguntou quem era ela. Deu preguiça. Deu preguiça. Ela queria Mas dormir. ela venceu a preguiça. O fato é que ela teve que falar da fé, porque ele encheu ela de pergunta, ela praticamente não dormiu, desceu do ônibus, falou, graças a Deus estou livre desse homem, e aí ela deu um folheto para ele. Ela deu um folheto, ele olhou o folheto e viu que tinha lá curso por correspondência, que era um sucesso na época nossa, né? Aí ele viu o curso por correspondência e falou, quanto custa? Aí ela vai de graça. Ele, eu quero. E preencheu, destacou e deu para ela. Ela botou na bolsa, despediu dele, acabou a história. Ficou livre do perguntador lá do homem. E ele era presidente de centro espírita. Ele era assim, um homem Que todo coisa. espiritualizado. Então, ele fez muita pergunta assim, desse cunho, sim. né? Enfim, aí ela chega, foi para a conferência, voltou para Belo Horizonte e esqueceu do curso por correspondência do Soderico. Mas ele tinha dado o endereço dela para ele. Passou lá, acho que não sei quanto tempo, 15 dias, um mês, o curso não chega, ele vai lá na casa dela para saber se ele anotou o endereço dele errado, porque até hoje ele não recebeu a lição, porque era a primeira lição e respondia, vinha a segunda. Aí ela falou, admirável, né? senhor, desculpa, mas eu realmente esqueci de... E pronto, acertou. Ele começou a fazer o curso por correspondência e começou a participar das reuniões barrais. Por causa do seu Oderico, na vizinhança que ele morava, mais de 40 pessoas se tornaram barrais, por causa dele. Porque ele ensinou para um ensinou para o outro, e eu sou um desses. Que coisa incrível, são né? histórias inacreditáveis. Então, eu recomendo o episódio da Simin e o episódio da Aneri. Com certeza vamos ver. Eu queria pedir, Padinha, que a Fariba conte a história de um Bahá'í nosso aqui de São Caetano, o seu José, porque eu contei a história de 2 jovens, do Jairo Deschari e do Luiz Henrique Bois, mas eu queria que a Fariba também contasse agora a história de declaração de uma pessoa com idade... De quem eu vou contar? Com uma idade bastante avançada, né? Porque eu acho que é um caso também pitoresco, muito bonito. Sim, para ser por favor. Tá bom, então eu fico contando essas histórias assim, para que nossos queridos convidados fiquem pensando na deles, entendeu? Exatamente. Sim. É porque tem diferentes histórias e diferentes resultados, vamos dizer assim, né? E, sim, a gente não consegue avaliar qual é de fato o resultado, né? Quem somos nós? A gente ensina e o resto é com Bahá'u'lláh.
né? Isso. Mas no caso do senhor José, que foi um Bahá'í, ele faleceu há alguns anos aqui de São Caetano, ele e a esposa, a Carmen, eles eram boleiros, faziam bolos. E eles eram famosos na cidade por fazer bolo caseiro, mas um bolo maravilhoso e tal. Aí, mas eu nunca comprava bolo deles, porque o único bolo que eu comprava era para aniversário dos meninos com decoração no bolo. E eles não faziam decoração no bolo, então nunca que dava certo de eu comprar o tal do bolo. Até que o senhor Sapir, avô do Henry, falece Nos Estados nos Unidos. Estados Unidos e o Henry fala: eu quero o melhor bolo da cidade para a reunião em memória do meu avô. Aí lembrei, né? Agora não precisa de Mickey nem nada disso no bolo, então vou comprar o tal do bolo. Aí ligo para o seu José e ele era uma pessoa assim, nossa, extremamente doce, educada, carinhosa. Aí eu falei: olha, eu preciso de um bolo. Ah, pois não, qual bolo você quer? Eu falei: ah, eu não sei, porque eu não conheci os bolos, né? E tal. Aí ele falou lá um monte de nome de bolo. Aí eu não sei, qual que o senhor sugere? Ele falou: para que ocasião é? Aí eu falei: putz, agora, né? Falar que é porque alguém morreu. Aí eu comecei a ensinar a fé, né? Porque nós somos barrais e para nós a morte é uma coisa assim, sabe? Expliquei a vida após a morte para ele, né? E no final da minha explicação ele falou assim: ah, eu acho que o Floresta Branca é o melhor, porque ele tem os anéis de chocolate branco, e como você me explicou, a morte é uma coisa boa, é paz, é não sei o que, é bom. E o branco tá ligado com a paz, tal, né? É isso. Aí, Muito legal. Floresta Branca, Henry foi buscar o bolo, porque eu estava em casa preparando as coisas, crianças, para a chegada das pessoas. E ele fala para o Henry: olha, eu fiquei muito impressionado com essa explicação sobre a vida após a morte e tal, não sei o quê, essa religião de vocês. Quem sabe vocês falam mais sobre isso? E o Henry falou: tá bom, a gente vem um dia visitar vocês e a gente vai explicar. Eles se Resumindo, convidaram, né? Convidado. Aí a gente foi, tinha as 3 crianças pequenas, com 3 crianças na casa de 2 já idosos, eles já tinham mais de 70 anos, né? E a gente falou sobre a fé e levou palavras ocultas, acho, para ele, pequenininho, assim. Ele ficou tão impressionado, ele falou assim: mas vocês trouxeram só isso para mim? Só esse livrinho? Isso é muito pouco. Em conclusão, ele acabou se tornando Bahá'í e ele era realmente uma pessoa exemplar já, né? Mas a esposa dele sempre falava assim: o Zeca sempre foi muito bom, mas depois que ele se tornou Bahá'í, ele ficou melhor ainda. E aí a gente dizia: ninguém é tão bom que não possa melhorar, né? Melhorar. Não é assim? Exatamente. Então ele foi uma grande inspiração para a gente. Mas uma história que eu queria contar, Mas que é desculpa, só uma coisinha, porque senão passa e não tem sentido. Isso você está falando de um casal de idosos. Muitas vezes a gente deixa de ensinar para porque já essa. é idoso. Porque é idoso, sabe? O Por cara isso que já eu está fiz com. questão que Fariba contasse essa É história. Exatamente isso. muito boa lembrança, e boa e ótima experiência que Deus proporcionou a vocês. E está Sim, proporcionando a nós a gente não negligenciar quando aparecer um exato. velhinho, porque às vezes a gente está num local esperando num local qualquer público, e que senta uma senhora de idade, ou senta um casal, fala: isso aí já está com o pé na cova, não vai dar em nada. Esse cara não vai sair para lugar nenhum. E fica julgando que o Fica cara não julgando. merece. Vamos parar com isso, né? Muito bom, Sem muito bom. julgamentos, né? Quem julga é Então, Deus. na linha do idoso, tem mais uma para Ótimo. contar, né? Que assim, quando a Thalia era pequenininha, de tarde, todos os dias, eu ia até a padaria comprar pão, né? Antes do Henrique chegar do trabalho. Então, era uma forma de dar um passeio com a Thalia, comprava o pão, voltava no carrinho e tal. E tinha uma senhora que morava numa esquina próxima da padaria, se chama Dona Lila. Para mim, ela era assim, a pessoa pop. Todo mundo
mundo parava para falar com ela. Ela tinha um cachorrinho barulhento, o Pinguim, o bicho ficava pulando assim, e ela conversava com todo mundo, menos comigo, né? Porque Não conhecia ainda. eu tinha uma inveja de falar com essa mulher, que era uma coisa assim, né? E aí, um dia, não tinha ninguém falando com ela, Ai, e meu eu tinha sempre um folhetinho lá no carrinho da Ateliê, para o dia que desse, Numa emergência, eu ia entrar na conversa. E aí, nesse dia, a dona Lila estava no portão ali com o Pinguim, olhando o movimento, e eu falei assim: olha, eu tenho uma inveja imensa de todo mundo que passa aqui para conversar com a senhora, mas eu tenho uma coisa tão preciosa para era a dar para a porta da senhora, casa e eu. dela, Era porque ela morava numa esquina, então. ficava Ficava no no caminho da portão. padaria. E a esquina tinha uma grade, assim, sabe? Assim, todo. Era um U em grade. Então, era a garagem, né? Então, ela ficava ali, o cachorro pulando e as pessoas passando e conversando com ela. Então, assim, eu falei: olha, eu tenho uma coisa que é preciosa e a senhora parece uma pessoa tão especial. E eu queria poder compartilhar isso com a senhora. Era um folheto de orações, não era, assim, da fé propriamente, Sim, né? Quer dizer, nada mais sim, precioso do que as sim. palavras sagradas. E aí nasceu uma amizade, ela se tornou Bahá'í e eu chamava ela de minha mãe preta. Assim, porque eu tinha minha mãe, que é branca, e ela Sim. era a minha mãe preta, né? E ela me acompanhou em muitas coisas. E ela era uma Bahá'í muito, muito especial também. Então, Ela e já ela já era faleceu também? idosa. Oi, Ela faleceu, faleceu. faleceu. É, mas foi bem Marcante. marcante na nossa vida, assim. É. E aí é muita coisa que está em jogo na hora que você toma uma atitude dessa, né? De falar com uma pessoa desconhecida e que aparentemente não tem nada a ver, né? É, Mas é o que nós Meu falamos. coração ido para ela, assim, É o momento né? e é o movimento, né? é. É, Eu acho Ela que o tinha que a gente não, possibilidade e ela explorou essa oportunidade. o que a gente não pode, definitivamente não podemos é perder a oportunidade. E tentar é, realmente, que é uma coisa muito difícil. São duas coisas na minha vida que eu luto há anos. Eu tenho, às vezes, a sensação de que eu realmente vou morrer e não vou conseguir vencer essas duas situações. Uma é expectativa. Você é. cria expectativa de qualquer coisa, já era. Olha, eu passei por uma experiência, eu estava no santuário do Bab, fazendo oração, e gente entrando, e gente saindo, e gente entrando, e gente saindo. Eu falei, o que, que aconteceria se eu tivesse aqui no santuário do Bab, aqui dentro, sozinho? O que, que eu ia pedir ao Bab? Aí veio só esse pensamento da minha cabeça. Gente, começou a sair mais gente do que entrava. Mais gente do que entrava. Você De repente, afugentou as pessoas, né? oi? Você afugentou as pessoas, né? Juntei as pessoas com o meu pedido, né? Meu Pensamento forte pensamento. esse. Aí, quando eu me vi, eu estava sozinho. Eu fiz 9 a quem remova a dificuldade, foi o que deu ali, e fechei com os olhos fechados, e fiquei com os olhos fechados e pensando, o que, que eu preciso de aprender? Me veio na cabeça isso, não tenha expectativa. Eu tirei aquele livretinho do mapa do peregrino ali, e peguei a caneta e escrevi ali na costa do folheto, do livreto, expectativa. Não ter expectativa. Eu não esquecer que era isso, porque eu me senti que é isso que foi a resposta, né? Até hoje eu luto muito com isso, mas eu ainda Mas tenho é porque é expectativa. humano, né? Mas Mas eu a acho que é gente. importante entender isso, né, Padinha, que você está dizendo. O não ter expectativa não é não ter aspirações ou vontades, mas é Não, ser uma claro, folha movido pela claro, vontade de Deus, não é claro, isso? claro. É É a isso. expectativa no sentido de que você tem uma ação e espera que que o outro responda Claro. àquela sua ação. O outro é o outro. Né? Então, Perfeito. quando você cria essa expectativa, você é gentil, você espera que o outro seja gentil com você. Você faz um monte de coisa e espera que o outro faça também. Então, é isso aí. E Exato. julgamento. A gente não É, julgar. eu ia contar uma história de julgamento para E fechar não, as conta, por histórias. favor.